Enquanto as crianças vão para as salas de aula, eu quero pedir você para abrir sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 3 até o versículo de número 9. Marcos capítulo 14, versículo 3 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me entendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Eu preciso que você agora, a partir desse momento, esteja completamente com a sua atenção voltada ao que eu tenho para te dizer. Toda a atenção que você tiver ainda é pouca. Eu quero dar para você, trazer para você alguns pontos interessantes na vida de Jesus em relação a esse acontecimento com essa mulher. Algumas coisas são quebradas aqui nesse texto, e nós vamos tentar mostrar a você a importância às vezes de rompermos com aquilo que aparentemente é correto, porém é errado. Às vezes nós paramos nas tradições, nós paramos na religião e não conseguimos chegar até Jesus. Não conseguimos alcançar aquele que nós precisamos alcançar. Ficamos o tempo todo sem saber o que fazer, sem saber aonde ir. Esse texto sagrado fala que Jesus, estando em Betânia, ele reclina a mesa na casa de Simão, o leproso, para comer. Jesus, ele já desfaz uma tradição: sentar à mesa à casa de um leproso. Esse cara, obviamente, ele devia estar vivendo em uma vila. Aqui ele não estava nessa vila, mas ele deveria estar vivendo em uma vila fora da cidade, exclusiva para leprosos. Jesus então está sentado à mesa, e de repente chega uma mulher com um vaso de alabastro, com um nardo puro, e ela quebra aquele vaso, e ela então despeja, derrama aquele perfume na cabeça de Jesus. E aquele perfume então corre sobre o corpo de Jesus. O vaso de alabastro, ele era de uma pedra inteira, obviamente,
e eles brocavam aquela pedra para construir aquele vaso. Ele não era feito como os demais vasos de barro. Ele era feito de pedra, e eles então ocavam, faziam um buraco com uma broca naquela pedra, davam formato externo, e para que se ali se colocasse esses nardos. E era muito comum em volta daquele vaso ele ter uma escarifação, como se fosse uma espiral, para facilitar ele ser quebrado, porque a ideia dele era que ele fosse quebrado. E era muito comum as mulheres judias carregarem um vaso daquele atado ao pescoço, enquanto moças. Ele cabia mais ou menos 300 ml de líquido dentro dele, e elas carregavam então aquele vaso atado junto ao pescoço, reservado para a noite de núpcias. Na noite de núpcias das moças judias, quando elas entravam para o quarto com seu marido, com seu esposo, elas quebravam aquele vaso e derramava o nardo que estava naquele vaso sobre os lençóis e perfumava todo aquele quarto. Então, era comum você ver as moças judias agindo assim. Quando eles reclamam do valor dele, um vaso de alabastro com 300 ml poderia custar 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Então, em torno de 12 salários mínimos. É mais ou menos o que ele custava. Então, ele era uma preciosidade, guardado para uma ocasião especial. E havia-se um costume em Israel, de quando as pessoas morressem, o corpo daquelas pessoas eram preparado com óleos, aí são vários tipos de óleos, e alguns temperos para sua purificação, antes de ser sepultado. E aquela mulher então, acontece 2 coisas. Ela pega toda a preciosidade que ela tinha, pega o melhor que ela tinha e derrama sobre Jesus. Para a mulher judia, carregar o vaso de alabastro era algo honroso. Tanto é que a história diz que esse vaso era pendurado ou atado junto ao pescoço. Então, aquele dia, aquela mulher olhou e profeticamente ela disse: ele é o noivo. Posso ouvir um amém? Ele é o noivo. Eu posso me derramar sobre ele. Eu posso pegar toda a preciosidade que há em mim e posso colocar sobre ele. E quando eu faço isso, eu faço um ato profético também para a sua morte, para o seu sepultamento. Tem coisas em nossas vidas que nós guardamos e nunca usamos. Tem coisas em você que você carrega e ela nunca é apresentada a Jesus. Então chega um tempo que você tem um encontro real com Jesus, que você enxerga na pessoa de Jesus aquele que você pode derramar tudo que há de melhor em você sobre ele. Jesus, ele se tornou, eu vou usar uma expressão um pouco chula, mas uma espécie de um recipiente de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós pretendemos ser. Ele recebe tudo isso e nos devolve de uma forma diferenciada.
O que você precisa derramar sobre Jesus? O que você tem de mais precioso para você levar a Jesus? O que você tem de mais importante para você colocar aos pés de Jesus? E eu preciso te dizer que isso não é dinheiro, gente. Isso não é dinheiro. Tem coisas em você que tem mais valor do que as coisas materiais. Tem coisas em você que elas são mais nobres, mais importantes do que os bens materiais que nós conseguimos conquistar. E então, de repente, você precisa se desfazer. Talvez aquela mulher, não sei, a Bíblia não diz, mas talvez ela nem se casou depois, sei lá. Talvez as pessoas a tenham criticado porque ela não trazia mais aquela preciosidade para a sua noite de núpcias, mas ali ela tinha um encontro com seu noivo. Ela se comporta como noiva. E ela disse: eu posso me derramar, eu posso quebrar tudo aquilo que impede a minha essência de extravasar na sua presença, Jesus. Os homens não gostaram daquilo, porque aquilo tinha um valor financeiro, material, e tinha um valor simbólico na vida daquela mulher. E então eles disseram: você não pode fazer isso, você não deveria ter feito isso. Se você vende isso e compra comida para os pobres e compra roupa para os pobres, era muito mais aproveitável. Isso é um desperdício. É o que muitas pessoas talvez podem pensar, que o que você está fazendo numa noite como essa seja um desperdício de tempo, seja uma bobagem sua, seja algo que não irá impactar a sua vida positivamente no seu futuro. Muitas pessoas podem entender que tudo que você faz para o Senhor é perca de tempo, é desperdício, mas não, querido. Desperdício é tudo aquilo que nós fazemos fora do Senhor, longe do Senhor, afastado de Jesus, gastando todas as nossas preciosidades fora do noivo, fora de Jesus. E então aquela mulher, ela fazendo aquilo, ela preparava, como disse o próprio Senhor Jesus, o seu corpo para a sepultura. E ali a dor dos discípulos obviamente aumenta mais por causa da tensão de saber que iriam perder aquela companhia física, humana de Jesus. Talvez nessa noite você pode estar pensando que você precisava de alguma coisa diferente. Eu não sei o que você precisava, mas o que eu quero te dizer é que há coisas na sua vida que precisa ser quebrada. Há coisas que você carrega que precisam ser destruídas. Há coisas na sua vida que precisam ser rompidas. Há vasos na sua vida que têm que ser destruídos, porque eles vão se tornando como um encantamento para você. A atitude sua que tem que ser quebradas, e isso só pode ser feito em Cristo Jesus. Há pensamentos seus que tem que ser destruídos. Há manias que você tem que perdê-las, que você tem que sair delas. Há vícios que você tem que quebrar, que estão atados ao seu pescoço, mas isso não serve para nada, a não ser para a sua destruição, a não ser para a sua vergonha eterna, a não ser para a sua perdição. Nós trazemos coisas para nós pegamos coisas
e cultuamos coisas como se aquilo fosse extremamente importante em nossas vidas. Mas o melhor que nós temos precisa ser levado a Jesus. E a coisa melhor que você tem é a sua vida. A coisa melhor que você tem é a sua vida. Às vezes você planeja tudo, menos quebrar certas coisas na sua vida, menos romper certas coisas na sua vida. Há um dia especial para cada um de vocês. Há um dia especial para cada um de nós. Há um dia que é importante para você tomar decisões. Essa semana o Brasil foi surpreendido com aquele trágico acidente, com a morte daquele cantor. Menino bonito, jovem, segundo relatos, boa pessoa, mas sai para ir de um lugar para o outro e morre, tragicamente. Triste para danar essas coisas. Morreu. Ele não planejava aquilo, ele tinha uma carreira, ele tinha um futuro financeiro, ele tinha tudo para dar certo, terrenamente falando. E ele não chegou ao seu destino. Acabou a viagem dele. O amanhã pode não existir para nós. O amanhã pode não chegar para nós. A caminhada pode ser interrompida a qualquer momento. E o que nos resta? Quebrar tudo aquilo que nós trazemos em nossas vidas de bom e derramarmos aos pés do Senhor. Quebrarmos tudo aquilo que nós trazemos de ruim e derramarmos aos pés do Senhor. Colocarmos a nossa vida diante de Deus. E então, aquelas pessoas indignaram-se e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Esses caras, irmãos, eles não estavam pensando em pobres, eles estavam desvalorizando a adoração. Adoração essa que muitos cristãos desconhecem. Eles estavam desconsiderando o valor de quando você extrai algo grande seu, algo precioso seu, e deposita aos pés do Senhor Jesus. E leva a Cristo Jesus como a sua oração, como a sua devocional, que é aquele momento que você, em silêncio ali no seu lugar secreto de oração, seja lá onde for, que você vai lá e dobra seus joelhos sem ninguém te ver, sem ninguém te observar, e então você começa a clamar, a buscar, a desejar, a falar aquilo que você nunca falou para ninguém, falar para Ele, a pensar como você nunca pensou, pensando para Ele, a agir como você nunca agiu, agindo para Ele, que você tira o melhor que você tem, o que você tem de mais precioso e dá para Ele. Algumas pessoas, elas fazem críticas, alguns crentes, eles fazem críticas com relação
as cerimoniais da igreja romana. Mas muitos crentes vão à igreja evangélica daquele mesmo jeito, sem nada para oferecer para o Senhor. Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida com um propósito, estou falando de culto com um propósito, estou falando da intenção de oferecer, de inclinar, de dar para o Senhor o melhor. As pessoas perderam a noção do culto a Deus. Elas perderam a noção da adoração ao Senhor, e elas querem movimentos, elas querem festas, elas querem entusiasmos, elas querem empolgação, elas querem uma coisa, elas querem entretenimento, elas querem tantas coisas, menos o Senhor. O culto está ficando deturpado, porque nós saímos de casa e vimos a igreja não para trazer, mas para buscar. E o culto é um momento de entrega, é um momento de renúncia. E aí, quando você não acha para levar, você fica insatisfeito e acha até que tem que trocar de igreja, porque não está funcionando, então você quer receber. Meu irmão, você não é um consumidor. Você não é consumidor, meu irmão. Você é um adorador. Posso ouvir um amém? Para com essa visão de consumir pacotes cristãos, pacotes gospel. Para com isso. Quebra o que há de mais, o que você tem de mais precioso e derrama na presença de Jesus. Quantas vezes você vem a um culto e não fala nenhuma palavra para Jesus? As pessoas dizem que os relacionamentos são mantidos pela força das palavras, pelas expressões de carinho, de amor, de afeto, de atenção. As mulheres sabem muito bem disso, porque parece que as mulheres têm uma necessidade de ouvir e de serem ouvidas. Elas defendem essa bandeira, elas querem que nós, os homens, ouçamos tudo que elas têm para falar e falamos coisas para elas. Se não são todas, pelo menos são a maioria. Mas quando eu vou a um culto, eu não tenho nada para dizer para Deus, porque eu espero que o louvor seja bom, porque eu espero que a pregação seja boa, porque eu espero que a oração seja forte. Derrame o seu nardo nesta noite aos pés do Senhor Jesus Cristo. Começa a dar o seu culto a Ele, começa a se render aos pés dEle, começa a quebrar esse vaso. Se você não quebrar esse vaso, não vai derramar nada de você. Quando o Senhor chama o profeta e disse: desce à casa do oleiro e eu vou falar com você. E quando ele desceu, o oleiro estava fazendo um vaso. Ele pega o barro, coloca na roda e começa a fazer o vaso. E ele dá forma ao bojo do vaso. E ele dá forma ao pescoço do vaso. E ele dá forma à boca do vaso. E quando o vaso está nos seus retoques finais, ele olha e diz: eu não gostei. E ele pega aquele vaso, joga nas rodas, e aquele vaso é amassado novamente, e ele começa então a trabalhar com ele de novo, para construir um novo vaso.
E ele faz o mesmo processo, e todas as pessoas que estavam assistindo estavam gostando do que ele estava fazendo, mas ele não gostava. Ele olhava e dizia: tem defeito, eu não posso soltar um vaso com defeito. E ele então quebrava ele de novo, desmanchava ele de novo. Assim é o Senhor quando Ele olha para você. Todo mundo acha uma gracinha, mas Ele disse: ainda não está pronto para que eu possa usar, ainda não está no jeito que eu quero encher de azeite. Eu preciso levar ele à casa do oleiro, eu preciso quebrá-lo novamente. Talvez nessa noite o Senhor esteja quebrando você. E quando Ele fizer você, havia uma cidade no Egito que chamava Alabastron, que era o único lugar onde se retirava a pedra para fazer esse vaso de alabastro. Há um lugar específico para você ser gerado, e esse lugar é na presença de Deus. Nunca haverá preciosidade dentro de você, nunca haverá perfume no seu leito, nunca haverá perfume na sua adoração, nunca haverá perfume no seu corpo, nunca haverá perfume na sua família, nunca haverá perfume no seu ministério, nunca haverá perfume na sua igreja. Se você, como vaso, não tiver as preciosidades naturais para dar qualidade a esse nardo. O nardo era muito difícil de ser conseguido. Se trabalhava muito para encher aquele potinho lá, aquele vasinho de 300 ml. Mas depois que se tinha algo precioso. Para muitas pessoas, ter a unção de Deus não é importante, porque elas acreditam que se elas tiverem um líder que tem, tá bom. Se elas tiverem uma pessoa por perto que tem, tá bom. Isso está errado, irmão. Você está equivocado. Ah, mas eu tenho um amigo que é cheio do Espírito Santo, então tá bom, quando eu precisar, eu vou ao amigo. Ah, eu tenho ciência. Não, meu irmão, você tem que ter, porque senão, quando gritarem, eis o noivo, as suas candeias vão estar vazias. Você não terá azeite. Senão, quando forem para a adoração, você não irá. Talvez a pessoa que está do seu lado não aguente 1 minuto de adoração. Talvez a pessoa que está do seu lado usa roupas de marca, usa perfumes importados, mas não aguenta 30 segundos de adoração. Talvez a pessoa que está do seu lado tenha um ótimo salário, mas não aguenta 1 minuto de adoração. Talvez a pessoa que está do seu lado é a mais bela desse auditório, mas não aguenta 1 minuto de adoração. Quando chega para Jesus, se perde. Talvez a pessoa que está do seu lado é a mais intelectual desse auditório, mas não tem 1 minuto de relacionamento com Deus. E ela se gaba de todas as coisas que ela é, mas ela não consegue adorar a Deus. Seja tudo isso, mas seja um adorador.
Quebre nessa noite a sua vida na presença de Deus. Rompa com todas as barreiras que estão diante de ti. Rompe com tudo e comece uma nova caminhada. Eu estava conversando com uma pessoa hoje sobre um testemunho que eu vi na televisão do Anderson Freire. Eu acho que vocês conhecem a música que chama Raridade. Eu até trouxe essa música para ser cantada na igreja, numa reunião, mas quase ninguém canta ela. Tem algum problema em cantar essa música. E aquela música me chamou a atenção quando eu ouvi ela a primeira vez, há 2 anos atrás. E ele disse que estava dentro de um presídio feminino. E uma mulher saiu, uma detenta saiu, da onde ela estava, veio para ele e disse: Anderson, fale alguma coisa para mim. E diz ele que foi embora, chegou na casa dele, escreveu a música Raridade, tirou 80 cópias, voltou no presídio, deu uma cópia para cada detenta daquele bloco e diz: é para você, e cantou a música Raridade. Segundo ele estava um dia lavando o carro dele na rua, e vem uma mulher, se aproxima dele, abraça ele e diz: a palavra que você falou para mim me tirou da vida que eu estava e hoje eu tenho uma vida transformada. Dê o seu melhor para Jesus. Tire o melhor de dentro de você e dê para Jesus. Talvez aquela mulher, quando ela volta para os seus amigos, quando ela volta para suas amigas, quando ela volta para os seus vizinhos, talvez eles tenham dito a ela que ela era louca, como muitos dizem a você, que você é doido de deixar o que você tem deixado por amor a Jesus. Mas o Senhor Jesus disse: aonde se pregar o Evangelho, eles vão lembrar dessa mulher. Tenha ações eternas na presença de Deus. Tenha ações eternas na presença de Deus.